Está na ponta da linha com a gente, Rodolfo, secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Ontem a gente falava sobre o calendário que foi anunciado pela prefeitura, que começa a partir de segunda-feira, incluindo algumas categorias, alguns grupos prioritários. Secretário, obrigada por atender a Band News FM. Oi, Agatha, é um prazer estar com vocês aqui na Band News, sempre disponível. Secretário, antes da gente perguntar, tem muitas dúvidas, a gente até pediu que o senhor participasse aqui do programa, porque ontem, quando a gente falou do calendário que vai valer a partir de segunda-feira da semana que vem, ficou um monte de dúvida no ar, nossas e também dos ouvintes. Eu queria, então, primeiro perguntar ao senhor o que vale, talvez já no seu esclarecimento a gente já consiga dirimir muitas dúvidas. Então, por favor, segunda, o que está valendo agora e até, enfim, final de semana, e o que passa a valer segunda-feira em avanço de vacinação para os grupos aí? Rodolfo, essa é a semana mais importante da vacinação para a Covid na cidade. É a semana que a gente vai encerrar a vacinação com a primeira dose de todos os idosos com mais de 60 anos. Os idosos com mais de 60 anos, eles correspondem a 82% de todos os casos de internação por Covid na cidade e a grande maioria dos óbitos por Covid. Então, essa é a semana mais importante, sem dúvida, para a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, para a vacinação. A gente precisa muito convencer todos os idosos com mais de 60 a procurarem uma unidade de saúde. Hoje ainda é o grupo de 61 anos, amanhã mulheres de 60, sexta-feira homens de 60 e sábado a repescagem de todas as pessoas com mais de 60. Esse grupo é o grupo fundamental de vacinação e a gente precisa incentivar muito que eles procurem as unidades de saúde. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente começa a vacinar grupos prioritários. Então começa com 59 anos, pessoas com comorbidade, pessoas portadores de deficiência, também com 59, e outros grupos prioritários que estão elencados no Programa Nacional de Imunização. Eu estava vendo aqui esse grupo prioritário, então, só para a gente colocar, essa semana como primeira dose até o sábado, a gente passa como primeira dose a vacinar todos os idosos, os com mais de 60, que segundo o secretário Daniel Sorães, no caso do Rio de Janeiro, representam aí 82% dos casos, os casos em que principalmente a gente agrava a ocupação de leitos de UTI, o que é um avanço muito importante. Indo para segunda-feira, que foi ali onde nós concentramos a grande quantidade de dúvidas ontem, secretário, quando a gente diz que na segunda-feira que vem, dia 26, mulheres com 59, vamos focar em mulheres com 59, a gente coloca aqui só, não são todas as com 59, não é isso? São as com 59 dos grupos prioritários, é isso? Exatamente. Os grupos prioritários, eles também acompanham outro fator de risco, que é o fator de risco que é a idade. A idade é um dos principais fatores de risco para a Covid-19. Então, os grupos prioritários também vão acompanhar o critério de idade. Então, segunda-feira, pessoas que tenham diabetes mellitus, cardiopatia grave, hipertensão arterial grave, algum tipo de doença cardíaca grave, doenças respiratórias graves, valvopatias, arritmias cardíacas, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, e síndrome de Down e cirrose hepática, todas essas pessoas com 59 anos, mulheres, devem procurar uma unidade de saúde. Na terça-feira, homens com 59 anos que tenham alguma dessas comorbidades. Agora, quando o senhor fala de comorbidades, a pessoa que for, ela precisa levar um atestado médico comprovando, não é chegar lá e falar que tem alguma comorbidade, não é isso? É isso, ela pode levar 4 documentos. Ou um atestado médico que mostre que ela tem algum tipo de comorbidade, alguma recomendação médica que determine que ela tome a vacina, e aí é um outro tipo de atestado médico. As 3 últimas receitas ela também pode apresentar, ela tem essa opção para que ela não precise procurar um médico para gerar um atestado, ela pode levar as 3 últimas receitas que mostrem que ela tome que eles tomam medicamentos para hipertensão grave, que eles tomam medicamentos para diabetes,
também pode levar algum laudo ou algum exame que também comprove essa doença. Então, um laudo de um exame de imagem ou de algum exame laboratorial que comprove que a pessoa tem alguma dessas doenças. Agora, vocês... Os pacientes vão ser olhados os exames e os documentos que eles levam, e também um documento com foto para comprovar a idade. Agora, uma das coisas que nos criou ontem aqui um pouco de confusão foi que também na divulgação de vocês colocam ali trabalhadores da saúde com 59 anos. Só que, por outro lado, a gente já está vacinando trabalhadores da saúde, o senhor me corrija se eu estiver errado, com 48. Então ficou uma confusão na nossa cabeça. O seguinte, trabalhadores de saúde com 59, esse grupo já não passou? Então, esse grupo já passou. Tem muitos trabalhadores da saúde que já se vacinaram nos seus próprios hospitais, nos locais onde trabalham. E essas semanas a gente também vacinou profissionais de saúde. São pessoas que são médicos, enfermeiros, que têm conselho profissional. Mas tem outros trabalhadores de saúde que não têm conselho profissional, mas que trabalham dentro de hospitais e dentro de unidades de saúde. Então, esses outros trabalhadores, que não são os profissionais com conselho profissional, também vão poder se vacinar seguindo o critério de idade. Entendi. Então, são maqueiros, pessoas que trabalham como auxiliares administrativos em hospital. E aí eles também vão ter direito a partir dessa semana. Com contra-cheque eles conseguiriam... O grupo já se vacinou, mas pode ter algum que ainda deixou de se vacinar e vai ter a oportunidade de se vacinar novamente. Com contra-cheque eles conseguiriam fazer essa vacinação, é isso, secretário? É isso, é necessário levar um contra-cheque, tanto os trabalhadores da saúde quanto os trabalhadores da educação e da segurança pública. Eles precisam levar um contra-cheque mostrando que eles estão na ativa, estão de fato trabalhando, e uma declaração daquele hospital ou daquela escola ou do local que eles trabalham. Se não der para olhar no contra-cheque, se no contra-cheque não tiver específico a unidade que ele trabalha, ele tem que levar o contra-cheque e uma declaração que ele trabalha naquela unidade escolar ou naquele hospital ou naquele determinado local. Secretário, apesar da divisão por idades, as grávidas com comorbidades elas foram colocadas em uma exceção, né? Qualquer idade pode estar se vacinando se for uma grávida com comorbidade. Isso já está valendo ou é a partir de segunda também? Isso já está valendo. As grávidas foram colocadas como prioridade pelo Ministério da Saúde. Havia uma certa insegurança em vacinar grávidas no início, por conta de a vacina não ter sido totalmente testada em gestantes, mas se avaliou que o risco-benefício é muito maior vacinar. Então, o Ministério da Saúde recomenda que grávidas que tenham comorbidades tomem a vacina para a Covid-19 e grávidas que não tenham comorbidades tomem a vacina para gripe sazonal, para gripe comum. Agora, secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, né, secretário do Rio de Janeiro. Eu tive com uma pessoa, um profissional de saúde nesse final de semana, e ela falou que tem observado casos de crianças que estão nascendo órfãos, ou seja, as grávidas estão morrendo, estão agravando. O senhor tem visto isso na rede municipal? Qual é a gravidade na rede municipal quando o assunto é grávida, por exemplo, como a gente está tratando nessa pergunta do Cristiano Pinho? Tenho visto, sim. As grávidas com comorbidade são uma preocupação especial. Tem uma taxa de mortalidade acima da população em geral. E todo médico que estiver fazendo um pré-natal agora tem que avaliar o risco-benefício. E se achar que essa grávida tem algum risco e tem alguma comorbidade, precisa recomendar que ela se vacine o quanto antes. Elas têm uma mortalidade maior do que as outras pessoas dos outros grupos comparados. Nesses grupos prioritários de segunda-feira que vem, os garis passam a ser incluídos. As mulheres garis com 59 anos, pelo que eu entendi aqui no comunicado de vocês, na segunda que vem, elas podem se vacinar. E os homens na terça-feira, é isso? Isso, os profissionais de limpeza urbana também estão incluídos e vão se vacinar. Esse calendário a gente desenhou ele em parceria com a Prefeitura de Niterói, com a Prefeitura de Itaguaí, e também com a Prefeitura de Maricá. Então é um calendário que funciona em conjunto entre esses municípios, respeitando esses critérios de idade, incluindo o profissional de limpeza urbana.
Com relação aos motoristas de ônibus, a gente falava agora há pouco, em São Paulo eles ameaçaram greve, São Paulo anunciou vacinação dia 20 e pouco de maio, a primeira dose para os motoristas de ônibus. Eles estão muito expostos, aliás, estão muito expostos, já estariam, imagine nesses ônibus do BRT superlotados, como a gente vê todos os dias, né? Como é que fica? Há alguma previsão para essa categoria? Rodolfo, sim, a gente está planejando aqui de acordo com o número de vacinas que a gente tem para receber, se é possível incluir esse grupo ou não, em qual momento a gente consegue incluir esse grupo, porque é um grupo que também está definido pelo Programa Nacional de Imunização como um grupo mais exposto, um grupo que precisa ter prioridade, né? Então, nas próximas Mas previsão dias, não, na próxima semana, a gente deve lançar essa previsão aí nas próximas semanas. Tá, diga, Agatha. Secretário, minha pergunta é em relação aos profissionais de educação. A gente teve nesse sábado a vacinação de alguns professores da rede pública. No próximo sábado também teremos, com 50 anos ou mais. E aí, a partir de segunda, os professores da rede particular seriam incluídos nessa vacinação. São só professores, porque vocês botam no calendário trabalhadores da educação. Ou engloba também quem trabalha em escola? Não, são todos os trabalhadores de educação que trabalham nas escolas públicas de educação básica, tanto federal, estadual e municipal. O objetivo, Agatha, foi acelerar o processo de vacinação, considerando que a gente tinha vacina disponível, a gente recebeu um lote a mais do que a gente estava prevendo do Ministério da Saúde, e para acelerar o calendário, aproveitar os vacinadores no sábado, a gente mobilizou os professores para poder vaciná-los aí com 55 anos. No dia 17/4 e no dia 24/4, nesse sábado agora, profissionais do ensino básico das escolas públicas com mais de 50 anos. E aí ficou, como nós comentamos ontem, por parte dos profissionais da rede privada, uma revolta também grande, né, secretário? Eu até ontem ponderei. Pelo que eu entendi, o senhor então pode ponderar isso agora no ar também, a prefeitura deve ter levado em consideração, para começar pelo da pública, o seguinte: olha, a privada voltou antes, a gente precisa tentar vacinar para voltar com a pública, com os professores, educadores, enfim, profissionais de educação imunizados, voltar com toda a pública logo, já que está parada há mais tempo. Por outro lado, o profissional da rede privada está dizendo o seguinte, secretário: olha, mas poxa, eu estou me expondo há mais tempo, porque eu voltei antes, né? Estou exposto a mais pessoas. E aí eu até disse o seguinte: eu tenho alterado um ditado que diz que em casa que falta pão todo mundo grita e ninguém tem razão, mas no caso da vacina todo mundo grita e todo mundo tem razão, né? Todo mundo tem razão, e a gente começa a vacinar ele já na próxima segunda, também acelerando o calendário. Se a gente for comparar a capital do Rio de Janeiro com outras capitais, a gente pode ver que o nosso calendário está muito mais acelerado. A gente é uma das poucas capitais que vai conseguir finalizar todo o grupo de idosos essa semana e avançar aí com os professores já na próxima semana. Então, comparativamente, a gente está muito na frente da maioria das capitais, e a gente espera se manter assim e continuar acelerando o calendário. Se chegou vacina, a gente aplica. Agora, só indo para uma questão importante aqui, secretário, como é que está em termos de vacina entrega? Vocês hoje têm estoque de quanto? Quando chega mais? Vocês hoje estão vacinando principalmente o quê? Com a Coronavac, ou já começou a chegar um carregamento maior da AstraZeneca que vem da Fiocruz? Como é que está isso? A Fundação Oswaldo Cruz finalmente aí conseguiu regularizar a sua produção, tá? Consegue produzir quase 1 milhão de doses de vacina por dia. E toda quarta-feira e sexta-feira ela realiza entregas de vacina para o Rio de Janeiro. Com a mudança do novo ministro, ele autorizou finalmente que as vacinas sejam distribuídas diretamente para o estado do Rio de Janeiro, sem precisar passar pelo almoxarifado central do Ministério da Saúde. Então a Fiocruz já distribui direto para a Secretaria de Estado, que libera para os municípios, que libera para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, para que a gente possa acelerar. Então, a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca, é a vacina que está disponível nos postos de saúde hoje. A gente só tem essa vacina para aplicar nas primeiras doses, e as vacinas que a gente tem em estoque de Coronavac, elas são específicas para vacinar a segunda dose de quem tomou a vacina Coronavac como primeira dose 28 dias atrás.
O Agatha, só antes da sua pergunta, quando fala de AstraZeneca, secretário, você aplica a primeira agora e quanto tempo depois? E para esclarecer quem está tomando a AstraZeneca, porque tem tido isso, tem muita gente, por exemplo, que está querendo a Coronavac porque você toma 3 semanas depois. A AstraZeneca está se tomando 3 meses depois, segundo até os estudos comprovaram nesse sentido. Mas era bom o senhor também dizer para as pessoas que eventualmente estão assim meio que ressabiadas com a vacina da AstraZeneca, que já na primeira ela tem uma eficácia e um aumento de imunidade grande, né? É isso, a AstraZeneca, ela, após o 28º dia da primeira dose, ela já começa a apresentar níveis de imunidade bastante altos. Então, a nossa recomendação é que as pessoas tomem qualquer vacina que tiver no posto, porque elas protegem realmente. E a AstraZeneca, já na primeira dose, já alcança, a partir do 28º dia, níveis de proteção bastante altos. E ela é repetida, é feita a segunda dose da AstraZeneca 12 semanas depois da primeira dose realizada. A recomendação é uma recomendação muito importante. Se você pode vacinar, se você está num grupo elegível para vacinação, não deixe de procurar uma unidade de saúde. Cada dia que você atrasa a sua vacina, você está colocando a sua vida em risco e a vida das pessoas que estão em volta de você em risco. Essa vacina é muito importante porque ela evita a internação e ela evita o óbito. Rodolfo, eu estou muito preocupado. Essa semana é uma semana estratégica para a gente, porque ainda tem 12% dos nossos idosos que não se vacinaram ainda. A gente está numa busca ativa, todos os agentes comunitários de saúde, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que podem, estão divulgando, procurando. A gente está batendo a nossa lista, nossos cadastros de idosos para vacina para gripe, todos os cadastros de idosos que a gente tem na prefeitura, para ir atrás dos idosos que não se vacinaram. E não tem motivo para ninguém ficar inseguro com a vacina da AstraZeneca, porque é uma ótima vacina. Tá, isso é importante, hein, gente? 12% dos idosos, ou seja, pessoas elegíveis a tomar, ainda não tomaram. Então, atenção, se você está ouvindo a Band News FM, liga pro papai, mamãe, vovô, titia, amigo, etc. Entre em contato, influencia, pergunta, tomou, não tomou, por que não tomou, vai, incentive, porque é fundamental. Se as pessoas estão ainda sob um risco muito grande, circulação do vírus ainda muito alta, circulação, a situação é muito preocupante ainda de ocupação de leitos, não tem por que não tomar a vacina. Agatha. O Mário Dias Ferreira está aqui com a gente no estúdio, Rodolfo, ele atendeu um ouvinte agora com uma dúvida para o secretário. Oi, Mário. O telefone não para de tocar, atendimento aqui pelo 25422132. Bom dia a todos, secretário Daniel Sorães. O Maurício, ele é taxista e ele quer saber, tem 53 anos, sobre o calendário. E essa pergunta eu vou fazer porque eu acho que vai muito de encontro que está chegando também aqui no WhatsApp. Quando é que vai voltar? Se tem previsão para voltar para o calendário normal depois das comorbidades? Porque ele falou que está 1 ano e 4 meses sem trabalhar, estava na expectativa agora, terminando dos idosos, se já tem alguma previsão para depois dessa prioridade das comorbidades para quem também exerce aí outras atividades e não está nessa lista. Maurício, a gente ainda não tem previsão para voltar para o calendário normal de idade. Primeiro, é muito importante que a gente finalize o grupo de comorbidade e o grupo das pessoas com deficiência, que também estão incluídas nesse calendário. E só após a gente finalizar esses grupos é que a gente pode falar em voltar para o calendário por idade normal. A gente espera que isso se acelere com a chegada de mais vacinas, que a gente possa acelerar esse calendário, conseguir fazer isso no tempo mais breve possível. Mas a gente ainda não tem uma data específica e um planejamento específico para falar dessa data, porque depende dos institutos produtores. Então depende da Fiocruz e do Instituto Butantan e também da negociação do Ministério da Saúde e outras negociações que estão ocorrendo para a compra de mais doses de vacina. Secretário, a Denise Mota pergunta sobre a vacinação dos cuidadores de idosos. A gente tem recebido muita mensagem, inclusive dos cuidadores, perguntando se eles vão fazer parte dessa próxima etapa, se, por exemplo, uma mulher com 59 anos e que trabalha como cuidadora de idoso, se ela pode se vacinar na segunda-feira. Eu aproveito para te perguntar se essa categoria já foi contemplada também. São tantos grupos que às vezes a gente acaba se perdendo. Como é que está para os cuidadores de idosos a vacinação? Essa categoria ainda não foi contemplada.
a gente deu preferência para vacinar primeiro os idosos, que são cuidados por eles, e a gente está finalizando essa semana a vacinação desses idosos, e eles vão entrar agora nessa segunda fase da vacinação, que eles entram como trabalhadores da saúde. Então, os cuidadores de idosos já podem se vacinar a partir de agora como trabalhadores da saúde. Eles só precisam ter uma comprovação de que eles trabalham como cuidadores de idosos realmente, e é o seu contra-cheque ou uma declaração do empregador que ela trabalha e exerce essa profissão. Só uma coisa, Agatha, tem um ouvinte aqui dizendo que Marilene Flores, muitos idosos dando fortes reações e não voltam para a segunda dose. O senhor, por exemplo, tem monitoramento, secretário municipal, com relação a eventuais sintomas, etc., pós primeira dose? A gente está falando aqui da AstraZeneca. Pode acontecer, né, das pessoas terem reações à vacina, eu digo reações pós-vacina, mas nada grave, por exemplo, que leve alguém ao hospital. Não há registro disso na rede de saúde, né, secretário? Sim, a gente está acompanhando muito de perto as reações vacinais. É muito importante que a gente faça esse acompanhamento. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de reação vacinal deve procurar a unidade que se vacinou para realizar essa notificação e relatar o que aconteceu. Até o momento a gente não tem foram aplicadas mais de 1.200.000 primeiras doses da vacina. A gente até o momento não tem nenhum caso de reação adversa grave. Mas a gente tem sim 0,9% dos casos de pessoas que se vacinaram apresentaram algum tipo de reação, a maioria delas classificadas como leve. Secretário, a gente sabe que a partir de segunda o número de pessoas procurando postos vai aumentar, porque os grupos aumentaram também. Tem alguma expectativa ou a secretaria deve aumentar ou estender o horário da vacinação nos postos de saúde, ou tem alguma previsão para atender aos domingos também, algo nesse sentido? A gente está sempre no limite do número de doses que a gente tem para aplicar. A gente não consegue acelerar ainda mais, porque a gente não tem doses suficientes para isso. Então, toda semana a gente fica dependendo de novas remessas para não interromper o calendário. Então, infelizmente, a gente não consegue ainda acelerar a aplicação mais do que a gente já está fazendo. Então, se você for comparar a capital do Rio de Janeiro com outras capitais, você pode ver que a gente está bem avançado aí na vacinação, porque a gente está sempre trabalhando assim, sempre no limite de doses que a gente tem para aplicar. Secretário, a gente está recebendo muita participação com a sua entrevista. Eu sei que não dá para fazer todas, mas a gente está selecionando algumas que às vezes chegam até de forma repetida, mais de um ouvinte com a mesma dúvida. Por exemplo, a Rosânia Correia e a Maria José. Elas tomaram agora a vacina de Oxford, então tem que retornar para a segunda dose em julho. E estão se questionando como que vai ser por conta do prazo estabelecido para você tomar a vacina contra a Covid e a vacina contra a gripe. Como que está essa situação para as pessoas que estão tomando agora de Oxford e que podem acabar perdendo ali o prazo da vacina contra a gripe por conta da diferença? Como que está, no caso das campanhas, essa logística está bem organizadinha? É uma logística super complexa, Rodolfo, não é uma logística simples. Cada pessoa precisa ficar atenta para não deixar que a vacina da Covid seja tomada com menos de 15 dias da vacina da gripe e vice-versa. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas a essas datas. A gente desenhou esse calendário de vacinação para que ele encaixe e não gere muitos conflitos em relação a essas datas. Mas é importante que sempre se dê preferência à vacina da Covid-19 em relação à vacina da gripe sazonal e sempre fique atento para que isso não ocorra com intervalo menor de 15 dias entre um e outro. Secretário, só para tocar em outro assunto aqui, e tem a ver com a Secretaria Municipal de Saúde, uma ouvinte nossa, Daniela Miller, ela desistiu de fazer o teste PCR. O teste PCR é aquele que você faz
no nariz, na garganta, aquele incômodo pra caramba, para diagnosticar se você está com coronavírus naquele momento. E ela disse que ela tentou na Unidade Básica de Saúde Bárbara Starfield, que é em Del Castillo, na Zona Norte. Ela sentiu os sintomas, procurou o posto agora na segunda-feira. Chegou lá, para surpresa dela, depois de 4 horas esperando atendimento. Quando ela foi chamada, ela preencheu um formulário e foi dispensada. Tipo, só foi lá para preencher um formulário, não fizeram o teste dela, etc, etc. Agora, depois de preencher o formulário, ela tem que voltar à unidade para aí sim fazer o teste e depois aguardar o resultado para o dia 26. Ela tem que voltar hoje, dia 21, e aguardar o teste dia 26. Ora, se ela foi na segunda com sintoma, quando ela receber no dia 26, que é segunda-feira que vem, uma semana depois, ou ela já contaminou meio mundo, tá certo? Ou ela deixou de trabalhar porque não estava com Covid e ficou, sei lá, enfim. Ela tá aqui reclamando, com razão. Essa é a metodologia, as pessoas têm que agendar dessa maneira e quando vai, por exemplo, ela tem que, na verdade, preencher formulário para voltar não sei quantos dias depois e o resultado ele só sai em, sei lá, 4, 5 dias? Ou tem alguma coisa errada aqui? Rodolfo, tem que ver cada caso específico. Se for um sintomático respiratório, ele pode fazer o teste de antígeno, ele não precisa fazer o teste de PCR, que o resultado sai em 15 minutos. A recomendação é que as pessoas deem preferência para utilizar o teste de antígeno, mas pode ser um caso sintomático, pode ser um caso que mereça uma vigilância, que naquele momento a equipe acredita que não é o momento ideal para colher o exame. Não sei, vale a pena a gente ver, mas a regra ela é simples. A gente recomenda que as pessoas realizem a autonotificação para já chegar com o formulário preenchido. A gente tem um aplicativo da Secretaria Municipal de Saúde que pode ser acessado pelo nosso site. A pessoa pode se autonotificar e procurar uma unidade básica para realizar o teste de antígeno e fazer o teste de antígeno a qualquer momento. Então não ofereceram para ela esse teste aí, né? Porque falaram, preenche o formulário e volta daqui a 2 dias, 3 dias. Então, para ela não deram essa opção de um teste rápido de antígeno para que ela tivesse ou não a conclusão se estava ou não com a Covid. Agora só vai saber na segunda-feira que vem. Enfim, óbvio que não é dessa maneira, da maneira correta, com um prazo tão largo assim. Queria agradecer ao secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorães, que trouxe para a gente, tirou dúvidas e, claro, a qualquer momento também, se outras vierem, a gente traz aqui na programação da Band News FM outras informações. Obrigado, secretário. Até a próxima. Rodolfo, muito obrigado e fica aqui o pedido. Se você conhece algum idoso com mais de 60 anos, recomende que ele procure uma unidade de saúde para se vacinar. Obrigado. Tá certo. Obrigado. Um abraço.